Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Essa conferência será conduzida em dois idiomas diferentes, inglês e português. Para melhorar a qualidade da transmissão em português, após selecionar o idioma do botão Interpretação, clique também em desativar o áudio original na plataforma Zoom. Agora, farei um anúncio curto para os participantes que nos acompanham em inglês. This conference is being conducted originally in English. To switch, please press the interpretation button on the platform and then select the English language. Meu nome é Gui Paiva e eu sou o diretor da área de Relações com Investidores e Fusões e Aquisições. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Resultados da Embraer, referente ao primeiro trimestre de 2025. Os números desta apresentação contêm informações financeiras não GAAP para ajudar os investidores a reconciliar as informações financeiras da IVE nos padrões GAAP com as regras IFRS da Embraer. É importante mencionar que as informações relacionadas aos resultados da IVE serão discutidas na conferência da companhia. Informamos também que todos os números são apresentados em dólares norte-americanos, pois é a moeda funcional da companhia. Esta conferência pode incluir declarações sobre eventos futuros, baseadas nas expectativas da Embraer e nas tendências financeiras do mercado. Tais declarações estão sujeitas a incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles expressos ou implícitos nesta conferência. Exceto conforme previsto na regulamentação aplicável, a companhia não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas feitas neste evento. Para informações financeiras detalhadas, a companhia incentiva a análise das suas publicações feitas junto à CVM. Neste momento, todos os participantes acompanham esta conferência como ouvintes. Mais tarde, forneceremos instruções para a participação na sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta conferência está sendo gravada. Participam hoje desta conferência Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, Antônio Carlos Garcia, vice-presidente executivo financeiro, Luiz Harrison, diretor de comunicação corporativa, além de mim. Esta conferência tem 3 partes. Na primeira parte, nós apresentaremos os resultados do primeiro trimestre de 2025. Na segunda parte, faremos uma sessão de perguntas e respostas apenas para investidores. E, por último, na terceira parte, faremos uma sessão de perguntas e respostas dedicada apenas à imprensa. Eu tenho o prazer em passar a palavra ao Francisco, que dará início à apresentação dos resultados da companhia. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Obrigado, Gui. E bom dia e boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Conferência de Resultados do primeiro trimestre de 2025 da Embraer. Entregamos a maior receita do primeiro trimestre dos últimos 9 anos, significativos 1,1 bilhão de dólares. Também registramos a maior margem de EBITDA ajustado do primeiro trimestre dos últimos 5 anos, quase 10%. A Embraer terminou o período com uma carteira de pedidos, backlog, de 26,4 bilhões de dólares, ligeiramente superior ao recorde histórico registrado no último trimestre. As entregas de aeronaves aumentaram quase 30% ano contra ano, evidenciando o nosso foco contínuo em eficiência operacional. A Embraer retomará, a partir de agora, o pagamento regular de dividendos e juros sobre capital próprio para seus acionistas. E para concluir esta parte, reiteramos nosso guidance para 2025, com um crescimento de 2 dígitos nas entregas de aeronaves e no crescimento da receita. Vamos para os principais destaques da empresa durante o trimestre. A aviação executiva apresentou um desempenho sólido, refletido nas vendas, entregas e backlog. A divisão também alcançou a maior receita do primeiro trimestre desde 2014 e um recorde de carteira de pedidos de 7,6 bilhões de dólares. Na defesa e segurança, Suécia e Eslováquia confirmaram a seleção do KC-390 Millennium, enquanto o Uruguai converteu suas opções de A-29 Super Tucano em pedidos firmes, e o Panamá selecionou a aeronave. A divisão encerrou o trimestre com uma carteira de pedidos estável de 4,2 bilhões de dólares. Na aviação comercial, a japonesa ANA
fez um pedido de 15 aeronaves E190E2, que deve ser incluído na carteira de pedidos de 10 bilhões de dólares da divisão na segunda metade do ano. O E195E2 da Helvetic Airways se tornou o maior jato a voar no aeroporto London City até hoje. Serviços de suporte manteve seu ritmo sólido de crescimento, com o início da próxima etapa de industrialização da oficina de motores Pratt Whitney na Ogma, em Portugal. A carteira de pedidos da divisão permaneceu estável em 4,6 bilhões de dólares. A Embraer tem trabalhado em um plano de nivelamento da produção desde 2023. Nosso principal objetivo é criar estabilidade e ter um ritmo de produção mais linear ao longo do ano. Esse plano nos permitirá aumentar a eficiência, a produtividade e melhorar o fluxo de caixa. Neste ano, pudemos ver os primeiros resultados do projeto. E de 2026 em diante, devemos perceber uma produção muito mais estável ao longo dos períodos. Nós continuamos a trabalhar próximo aos nossos fornecedores para garantir a linearidade do nosso plano de produção. Podemos observar melhorias em vários indicadores operacionais em toda a nossa família de produtos, como aumento na produção das aeronaves, otimização do uso da mão de obra, redução no ciclo de montagem, além de aumento na produtividade. Nesse slide, por exemplo, compartilhamos as melhorias na linha de produção dos Praetors. Agora vamos falar sobre um assunto que todos nós temos discutido nos últimos 2 meses: as tarifas dos Estados Unidos. Primeiramente, é importante destacar que os resultados do primeiro trimestre não foram impactados pelas tarifas. Em segundo lugar, nossa análise inicial aponta para um impacto limitado. Portanto, continuamos confiantes e reiteramos nosso guidance para 2025. Terceiro, a Embraer possui uma quantidade significativa de produtos americanos em suas aeronaves, o que mitiga parcialmente a nossa exposição. E, por fim, e mais importante, estamos trabalhando em iniciativas para minimizar o impacto das tarifas dos Estados Unidos em nossos negócios e defendemos tarifa zero para a cadeia de produção aeroespacial global, como tem sido por muitas décadas. Agora, passarei para os resultados operacionais por segmento nos próximos slides. Todos os números são baseados em comparações ano contra ano. Na aviação comercial, as receitas foram estáveis e notamos uma melhoria relevante na margem EBITDA ajustada, impulsionada pelo mix de produtos e clientes. Na aviação executiva, as receitas aumentaram 35%, devido a maiores volumes e ao mix de produtos. A margem EBITDA ajustada aumentou devido à alavancagem operacional e às iniciativas de contenção de custos. Na defesa e segurança, o top line aumentou 72%, devido ao reconhecimento mais forte das receitas do KC-390, ao mix de clientes e à fase do produto. A melhor margem EBITDA ajustada foi direcionada por maiores volumes, menores despesas e itens extraordinários negativos no ano passado. Passando para serviços de suporte, as receitas aumentaram 16%, principalmente devido à aceleração dos motores GTF na Ogma. A margem EBITDA ajustada diminuiu devido ao mix de produtos e ao início da aceleração do MRO da executiva na América do Norte, parcialmente compensada por itens positivos não recorrentes. Finalmente, 2025 deve ser um ano decisivo para a Eve, pois a empresa deve completar o primeiro voo de seu protótipo em escala real e receber seus primeiros pedidos firmes, abrindo um novo caminho de crescimento a longo prazo. Passo agora a palavra ao Antônio para dar mais detalhes sobre os resultados financeiros e depois voltarei com as considerações finais. Obrigado, Francisco. Bom dia, boa tarde a todos. Vou apresentar agora nossos resultados financeiros do primeiro trimestre. Todos os meus comentários serão baseados em comparações anuais, a menos que informado de outra forma. Vamos passar para o slide 13 e começar com as entregas. A Embraer entregou o total de 30 aeronaves durante o primeiro trimestre, considerando a aviação comercial
e executiva, ou seja, um aumento de mais de 20%. Na aviação executiva, as entregas foram de 23 jatos, 14 na categoria leve e 9 na categoria média. O número de entregas foi 28% maior e, mais importante, representam 15% do ponto médio da estimativa anual da empresa, levemente acima da média de 11% do primeiro trimestre dos últimos 5 anos. Na aviação comercial, as entregas foram de 7 aeronaves, o mesmo número do ano passado, e representam 9% do ponto médio da estimativa anual da empresa. Destaco que não conseguimos entregar mais 2 aeronaves durante o trimestre devido apenas a questões comerciais. Slide 14, nossa carteira de pedidos, o backlog, atingiu um novo recorde histórico de 26,4 bilhões de dólares, ligeiramente acima do trimestre anterior e 25% maior em comparação com o ano passado. Falando sobre cada divisão, a carteira de pedidos de defesa e segurança cresceu 73%, e a aviação executiva mais de 65%, suportadas pelas novas vendas do KC-390 Millennium e do A-29 Super Tucano, e pelo relevante contrato com a FlexJet, respectivamente. A carteira de pedidos de serviço e suporte aumentou quase 50%, enquanto a da aviação comercial diminuiu 10%. No entanto, é importante lembrar que o pedido da ANA ainda não está em nossos números. Passando para as receitas, atingimos 1,1 bilhão no primeiro trimestre, o melhor resultado do primeiro trimestre dos últimos 9 anos, e 23% maior na comparação anual. Nossas divisões de serviços, suporte e aviação executiva somadas representaram em torno de 70% das receitas totais da empresa do trimestre. Passando para o slide 15, geramos 109 milhões de dólares de EBITDA ajustado no primeiro trimestre, com uma margem de 9,8%. Já o EBITDA ajustado para o trimestre foi de 62 milhões de dólares, com uma margem de 5,6%. Um aumento significativo em comparação com 7 milhões anteriores e a margem de 0,8% do ano passado. Esse ótimo resultado foi apoiado principalmente por maiores volumes na aviação executiva, que se relaciona com os comentários do Francisco sobre nivelamento de produção, mix de produtos e menores custos e despesas. Agora eu gostaria de dar uma breve palavra sobre as tarifas dos Estados Unidos e seu potencial impacto. Nossa estimativa inicial é que elas possam afetar nossa margem EBIT negativamente em 90 pontos base para esse ano. No entanto, a empresa está tomando uma série de medidas para mitigar esses efeitos, como reduções adicionais de custos, e até o momento continuamos confiantes na nossa habilidade de entregar o nosso guidance para 2025. Slide 16, vamos passar para o próximo slide. No primeiro trimestre, consumimos 386 milhões de fluxo de caixa livre ajustado, devido a maiores necessidades de capital de giro, especialmente inventários, em preparação para o aumento de entregas de aeronaves para os próximos 3 trimestres. Passando para investimentos, é importante destacar que nossa alocação de capital continua focada nos segmentos com maiores retornos, como aviação executiva e serviços de suporte, principalmente nos Estados Unidos. No primeiro trimestre, sem a IVE, alocamos 38 milhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento, dos quais 11 milhões foram despesados. Investimos outros 37 milhões em CAPEX e 13 milhões no programa de pool para suportar os novos contratos, totalizando 88 milhões no trimestre. Para finalizar este slide, vamos falar sobre os nossos resultados líquidos ajustados. Terminamos o trimestre com um valor negativo de 74 milhões de dólares, com uma margem ajustada de menos 6,7%, em comparação com 13 milhões anteriores. No entanto, o resultado líquido reportado foi positivo em 73 milhões de dólares, com uma margem de 6,7%. Se considerarmos 124 milhões em impostos diferidos devido à taxa de câmbio mais favorável e 23 milhões dos resultados da IVE. Slide 17, por favor.
Como sempre, gostaria de começar esse slide destacando o canto superior direito. A Embraer conseguiu reduzir tanto as suas posições de dívida líquida quanto de dívida bruta, excluindo a IVE, em 580 e 680 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Assim, a empresa conseguiu diminuir sua dívida líquida em relação ao EBITDA de 1,8 vezes para 0,5 vezes durante o período. A geração de fluxo de caixa negativo de 385 milhões de dólares para a Embraer, sem a IVE durante o trimestre, ajuda a explicar o recente aumento da alavancagem financeira. Como mencionei em nosso último encontro, como parte do nosso plano de gestão de dívida, estamos focados em estender o prazo médio e reduzir o custo de nossas dívidas. Recentemente, emitimos um bonde de 10 anos, no valor de 650 milhões de dólares, a 158 pontos base acima do Tesouro Americano. E compramos na sua totalidade 522 milhões dos títulos de 2027 e 150 milhões dos títulos de 2028. Com isso, estendemos o prazo de duração do nosso endividamento para 6,3 anos, em comparação com 3,8 anos do quarto trimestre. Slide 18, e para concluir minha parte, vou falar sobre a remuneração aos nossos acionistas. Para o ano fiscal de 2024, aprovamos 51 milhões de reais em dividendos, ou seja, 7 centavos de reais por ação, a serem pagos em 23 de maio aos detentores de EMB3. Os detentores de ERJ devem receber o valor alguns dias depois, mas vocês podem encontrar mais informações com o nosso banco depositário nos Estados Unidos em breve. A partir do ano fiscal de 2025, a companhia pretende analisar os potenciais benefícios fiscais do juros sobre capital próprio. Caso necessário, um dividendo complementar será adicionado a esses valores para cumprir o pagamento de 25% do lucro líquido, conforme lei das SAs. A companhia então fará o pagamento em uma única parcela após a Assembleia Geral Ordinária do próximo ano. Com isso, vou parar por aqui e passar a palavra de volta a Francisco para suas considerações finais. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. O primeiro trimestre foi marcado por resultados significativamente mais fortes, o que nos proporciona uma perspectiva sólida de um crescimento sustentável. Em 2025, começamos a ver os primeiros resultados significativos de nossas iniciativas de nivelamento da produção. Continuaremos a tomar as medidas necessárias para aproveitar ao máximo nossa capacidade instalada e alcançar uma produção ainda maior, otimizando o uso dos nossos ativos. E continuaremos focados nas vendas em todas as unidades de negócios para garantir nossa trajetória de crescimento bem-sucedido. Aproveito a oportunidade para dizer Domo arigato e yokoso a Ana, que se torna a primeira operadora de E2 no Japão. E para finalizar, as tarifas dos Estados Unidos até agora devem ter um impacto limitado em nossa empresa. E nos juntamos a outras empresas para pedir o retorno da política de tarifa zero para o setor de aviação, como tem sido por várias décadas, reduzindo a complexidade e os custos para uma indústria altamente globalizada. Continuamos trabalhando duro e sempre abraçando a base de nossa cultura: segurança em primeiro lugar e qualidade sempre. Vamos agora passar para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. A primeira parte dessa sessão será exclusivamente para analistas e investidores. A segunda parte será dedicada à imprensa. Lembramos novamente que esta conferência está sendo realizada em inglês, com tradução simultânea para o português. Faremos agora um breve anúncio para os participantes em inglês. This conference is being conducted in Portuguese. To listen to the English audio, please press Interpretation and select English.
To improve the quality of the audio, please click on mute original audio to improve the audio quality. Pedimos aos participantes que, quando quiserem fazer perguntas, pressionem asterisco 9 em seu telefone ou o botão de levantar a mão na plataforma. Quando seu nome for anunciado, por favor, pressione asterisco 6 no telefone ou ative seu microfone na plataforma e faça sua pergunta. Responderemos também perguntas enviadas através do chat da plataforma. Caso precise de assistência, por favor, utilize o botão de Q&A na plataforma. Pedimos que façam apenas uma pergunta por vez para que todos tenham a chance de participar. A primeira pergunta é de Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, pode fazer sua pergunta. Por favor, aguardem. Olá, muito obrigado por responder a minha pergunta. A primeira é sobre aviação comercial. A empresa poderia comentar sobre o que mencionaram no anúncio, esse impacto de uma vez nos fornecedores, e poderiam quantificar qual foi esse impacto, por favor? Foram 30 pontos base. 3 pontos percentuais. Desculpe, Marcelo. Perfeito. Muito obrigada, Antônio. Obrigado. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Miles Watton, da Wolf. Por favor, pode prosseguir com sua pergunta. Obrigado, bom dia. Com relação às tarifas, poderiam fornecer mais informações? Acho que esses 90 pontos bases têm a ver com o seu custo na aviação executiva. Francisco, Antônio, existe alguma hesitação das companhias aéreas americanas em aceitar os 175 no curto prazo? Com relação às importações, elas resolveram esperar um pouquinho mais para ver como andam as negociações? Muito obrigada. Obrigado, Miles. Excelente pergunta. Nós ainda não temos todas as informações, é por isso que dissemos que essa é a nossa primeira estimativa. Como você sabe, houve um impacto na aviação executiva, em primeiro lugar, e também na divisão de serviços. Pelo menos estamos analisando o que vai acontecer com os custos, e é claro que o processo de importação tem que ser feito de forma responsável. Por hoje, ainda não tivemos nenhum impacto na aviação comercial, mas ainda é cedo demais para confirmarmos isso em 100%. Se eu dividisse esses 90 pontos base, eu diria que eles estão altamente concentrados na aviação executiva e serviços e suporte. Nós, como uma empresa que tem muitos materiais americanos nas nossas aeronaves, é claro que sempre temos esse material. Isso nos mantém confiantes com relação à administração dos nossos negócios, mesmo com esse impacto negativo. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Francisco, com relação às tarifas. Não. Não, você já disse tudo. Obrigada. Espero ter respondido sua pergunta, Miles. Sim, muito obrigado. Perfeito, Antônio. Obrigado. A próxima pergunta é de Christine Lewog, da Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir com a pergunta. Bom dia a todos. Francisco, Antônio, Gui, em primeiro lugar, parabéns por essa alta histórica na carteira de pedidos. Mas é claro que o mercado sempre quer mais pedidos. Então, nos KC 390, poderiam nos dar uma atualização sobre a Índia, Arábia Saudita e Polônia? E também tem um empacotamento na aviação que tem tido muito sucesso com o Airbus, o A320. Vocês poderiam falar sobre oportunidades de empacotamento com os KC 390 e o Z2? Oi, Cristine. Muito obrigado pela sua pergunta. Ótima ideia. Pode ser uma boa oportunidade.
Nós estamos trabalhando em diversas campanhas para ambas as aeronaves KC-390 e E2. O projeto da Índia está seguindo adiante, estamos em conversas com o cliente, eles têm nos feito mais perguntas sobre o produto e já estamos trabalhando nos próximos passos. Esperamos ter mais melhorias. Vamos precisar aí de mais 1 ou 2 anos com relação à Índia. Você sabe que a Índia tem questões, né, uma oportunidade de 40 para 80 aeronaves. E também estamos trabalhando em outras frentes com o KC-390, outros clientes, não posso revelar no momento, mas esperamos ter resultados aí durante o ano. Com relação a Z2, a situação é a mesma. Estamos trabalhando em diversas campanhas. A concorrência não é fácil, nem com as KC, nem E2, mas acreditamos que temos uma boa chance em diversas das campanhas. E na aviação comercial também esperamos ter boas notícias durante o ano. Só para complementar com relação às KC, em termos de empacotamento, principalmente os países da OTAN têm utilizado o mesmo contrato, que faz com que o processo de compra seja muito mais rápido do que antes. Sim, mas esse empacotamento entre KC e E2 ainda não temos. Ainda não. Ainda não. Me parece otimista, então. Então, esperamos ver esses empacotamentos em breve. Bem, não é bem um empacotamento. No caso da Polônia, você mencionou a Polônia como exemplo. Nós dissemos, bem, estamos trabalhando nas duas frentes, oportunidades com o E2 na Polônia, com a LOT da Polônia e KCs também. Se tivermos sucesso em ambas as frentes, poderemos ter diversas iniciativas, produtos, serviços para a Polônia. Não é um empacotamento em si, mas é uma excelente oportunidade para o país. Muito útil. Posso fazer uma segunda pergunta? O ambiente geopolítico atualmente, mesmo com essas tarifas dos Estados Unidos que estão sendo discutidas, mostra que estamos tendo uma recentralização em poderes regionais. E é um lembrete que o setor de transporte de aeronaves, considerando as Airbus, por exemplo, quando conversamos com diversos clientes, como tem sido a sua conversa com relação às aeronaves maiores da Embraer? Como que isso se desenrolou nos últimos meses? Eu sei que vocês, Francisco, Antônio, têm falado sobre isso já há anos. Existem aí preocupações e oportunidades, mas como que essa conversa evoluiu até hoje? Porque estrategicamente, historicamente, Boeing era a ponta de lança dos Estados Unidos e agora essas tarifas são um lembrete de que esse é um setor de importação e exportação importante para os Estados Unidos, mas para países que não têm esse setor aeroespacial, é uma questão estratégica, né? Então, como pensar nessa oportunidade? Como que vocês têm pensado a respeito desse programa e como que isso tem evoluído nesse ambiente tão dinâmico? Ótima pergunta também, Cristine. Não é fácil de responder de forma específica, mas sim, os clientes nos perguntaram com relação aos nossos planos de crescimento, mas nós estamos nos concentrando em vender a Z2 e estamos trabalhando para investir em novas tecnologias, para estarmos preparados para termos novos produtos no futuro. Poderão ser jatos executivos maiores ou até comerciais ou na área de defesa. Então, estamos fazendo estudos em diversas frentes, não temos uma decisão, mas o que estamos fazendo de forma concreta é investir em novas tecnologias. Voo autônomo, novas fuselagens, novas cabines, novas asas. É isso que estamos fazendo. Mas não tomamos nenhuma decisão concreta ainda em termos de qualquer direção. Ok, muito obrigada. De nada, Cristine. A próxima pergunta é do número de telefone que termina com 7519. Por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia, aqui é o Steve Trent, da Citi.
Muito obrigado por responderem minha pergunta. Francisco, Antônio, Lois, Gui. Eu estou curioso com relação à cadeia de suprimento. Eu acho que da última vez vocês mencionaram que tinha uma área de preocupação com relação às aeronaves. Eu não sei se a situação permanece a mesma ou se a pressão agora mudou para outra área de suprimento do que a anterior. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Há 2 anos, começamos a implementar uma nova estrutura na cadeia de suprimento para lidar com essas questões de cadeia de suprimento. Então, em geral, observamos melhorias, mas os gargalos passam de um produto para o outro. Mas mesmo assim, temos feito progresso, como mencionei na apresentação, estamos conseguindo trazer as peças que precisamos, estamos conseguindo nivelar a nossa produção, que é o nosso principal objetivo. Ainda, é claro, existem questões mais do lado das fuselagens, onde temos tido mais dificuldade. Esse ano, alguns tipos de motor ainda estão sofrendo atrasos, não estão conseguindo entregar peças dentro do prazo, mas estamos trabalhando proximamente com os fornecedores e, no momento, não estamos vendo nenhum problema em cumprir com o nosso guidance. É por isso que estamos confirmando o nosso guidance entre 75 e 77 jatos comerciais e 145 até 155 jatos executivos. Então, os gargalos ainda existem, eles vão de uma parte para outra, mas com a nossa estratégia conseguimos administrar essas questões e conseguimos manter a nossa produção conforme planejado. Ok. Muito obrigado. Eu vou me ater ao seu pedido de fazer apenas uma pergunta por vez. Muito obrigado. De nada. Obrigado, Steve. A próxima pergunta é de André Ferreira, do Bradesco BBI. Pode prosseguir com sua pergunta. Olá, bom dia. Primeiro, eu gostaria de esclarecer a primeira resposta. Acho que houve um problema técnico. São 0,3 pontos percentuais na margem de EBITDA ou na margem de EBITDA consolidada. E a minha pergunta é sobre as duas reversões nas margens de serviços. Qual foi o impacto disso na margem de EBIT de serviços e na margem de EBIT consolidada? Oi, André, aqui é o Antônio. Esses 3% foram só créditos de fornecedores no TRI na aviação comercial. Eu diria que, em média, na área de serviço e suporte, ficamos em 15%, reportamos um pouquinho abaixo disso, mas para nós foram 50 pontos base abaixo da média, eu diria. Mas, na nossa opinião, esse é um efeito temporário que será compensado ao longo dos anos. Foi realmente algo que, como o Francisco disse, foi um efeito pontual com alguns clientes. E, somando tudo isso, tivemos uma margem de EBIT 5% abaixo. Mas foi algo pontual, não estamos preocupados com isso para o resto do ano. É claro que teve um impacto na consolidação, mas estamos falando de menos 20 bilhões, que nos leva a uma margem ainda mais alta de quase 6,5%, 7%. E foi feito na base consolidada, mais ou menos. E comercial, 3% só no trimestre. Ok, obrigado. De nada. A próxima pergunta é de Jordan Leonet, do Bank of America.
Pode prosseguir. Sr. Jordan? Oi, desculpe, me ouvem? Sim. Bom dia, obrigado por responderem minha pergunta. Vocês poderiam falar sobre como estão pensando sobre os impactos nas entregas de motores? Sobre os Praters? Oi, Jordan. Ainda estamos tentando obter mais informações. No momento, não temos informações o suficiente para mensurar os impactos em potencial nos nossos negócios. Ok, muito obrigado. Obrigado, Jordan. Obrigada. A próxima pergunta é de Gus Macchiori, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir com sua pergunta. Obrigado pelo call. Bom dia. Minha pergunta é sobre as tarifas dos Estados Unidos. Poderiam esclarecer um pouco as iniciativas que vocês mencionaram para mitigar os impactos? Eu imagino que haverá algum impacto, né? Talvez na aviação executiva, talvez comercial. Qual seria o plano para lidar com isso? Vocês vão realocar a produção para alguma instalação fora do Brasil? Ou talvez fazer o repasse de preços? Como vai funcionar os contratos agora que a legislação está sendo modificada? Se vocês puderem passar um pouco mais de informações para explicar como vai ser essa mitigação. Claro, aqui é o Antônio. Vamos falar um pouco sobre o histórico. Quando divulgamos o guidance para 2025, alguns de vocês disseram: Antônio, esse guidance está parecendo um pouco modesto. E nós dissemos que estávamos vendo muita volatilidade. Nós já estávamos prevendo volatilidade naquela época. Eu estava mais pensando em inflação do que tarifas, mas a tarifa estava logo ali, né? Então, tínhamos duas opções: ou a gente parava e começava a sangrar, ou fazíamos algo a respeito. E desde o início do ano, a empresa resolveu esperar para ver o que aconteceria e não fazer nenhuma loucura, não investir mais, não aumentar a capacidade sem ter uma visão clara. Então, somando tudo isso, estamos falando de medidas internas de custo no nosso planejamento, porque já estávamos prevendo esse tipo de instabilidade. Essa é uma questão. A outra é como administrar o impacto dessas tarifas. Só para dar um exemplo, por exemplo, o Brasil tem que pagar 10%, mas se tirarmos o conteúdo americano de importações temporárias, isso vai depender da aeronave, pode ser entre 5,5% e 6,5%. Agora, somando tudo, esse foi o número que comentamos com vocês. 90 pontos base na margem EBITDA pelos próximos 3 trimestres. Então, não vamos esperar. Como empresa brasileira, todo ano nós temos crises e precisamos encontrar uma forma de compensá-las. Mas não conhecemos todos os efeitos ainda. Esse é um efeito prematuro que estamos observando agora e é por isso que, se acontecer algo diferente no segundo ou no terceiro tri, divulgaremos novos números, mas pelo menos por hoje estamos confiantes que manteremos a margem. Francisco, você gostaria de fazer algum comentário? Não? Eu espero ter respondido sua pergunta, Lucas. Respondeu sim, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Próxima pergunta de Daniel Gasparetti, com o Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Senhor Gasparetti, o senhor está no mudo. Agora me ouvem? Perfeito, muito obrigado.
Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta é em relação à suspensão das entregas da China. Será que tem alguma oportunidade nessa região? Essa seria a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, relacionado ao comentário que o Antônio fez, com relação às iniciativas de redução de custo do lado executivo, eu gostaria de entender um pouco melhor como que vocês enxergam isso daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Vou começar sobre a questão da entrega de Boeings na China. E também você falou sobre a questão da redução de custos, né? Bom, na China, a situação não mudou muito para nós. A maioria das nossas aeronaves foram garantidas, foram aprovadas, né, pelas autoridades chinesas. Estamos trabalhando com clientes potenciais na China para poder introduzir a nossa nova geração dos E2. Na nossa opinião, o E2 não compete com as aeronaves chinesas. Recentemente, nós entregamos 2 aeronaves para uma empresa da Mongólia e elas irão operar em algumas cidades chinesas. E vai ser como uma demonstração, vai ser como um showcase do nosso E2 na China e vamos ver o quão eficiente será a aeronave nessas operações. Nenhuma novidade por enquanto, nós continuamos buscando oportunidades para o E2 na China. Perfeito. Só para esclarecer, o maior impacto das tarifas está na aviação executiva, e nós somos uma empresa. Nós temos 4 divisões, e como um time só, quando temos algum problema, todos reduzimos os custos, não só a divisão de aviação executiva. Então, nós implementamos outras medidas adicionais para redução de custo para buscar compensar esse aumento de custo por conta das tarifas. Então, dessa forma, nós implementamos todas as medidas possíveis. No primeiro trimestre, nós tivemos já esse impacto, e é isso que nós estamos fazendo para poder absorver esse aumento e poder equilibrar os números. Perfeito, muito obrigado, Francisco, Antônio. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Gasparetti. Próxima pergunta de Lucas Lag, com a XP Investimentos. Por favor, pode prosseguir com sua pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, Francisco, Antônio. Eu gostaria de fazer um follow-up falando desse anúncio de novos pedidos. Nós vimos alguns esforços da Embraer para poder vender as aeronaves nos Estados Unidos. Creio que vocês fizeram uma conferência para mostrar a aeronave no país. Vocês podem, por favor, nos lembrar da estratégia que vocês têm para entrar no mercado americano? Será que vocês pretendem assinar novas parcerias, como aquela primeira que vocês fizeram? Será que vocês planejam construir uma unidade de produção nos Estados Unidos para produzir os C-390 lá? E como vocês enxergam a questão das tarifas do Trump nesse contexto? Como isso afeta a entrada nesse mercado para vocês daqui para frente? Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado pela sua pergunta. Sim, sem dúvida nenhuma. Além da Índia, como eu mencionei anteriormente, nós enxergamos o mercado americano como uma grande oportunidade para o 390. Bom, nós temos um caça, inclusive, nos Estados Unidos agora. Na semana passada, a aeronave ela foi demonstrada em Las Vegas. Nós exibimos a aeronave em um evento ali. Então, agora, nós estamos participando em um painel importante, e naquele evento nós apresentamos o 390 como uma boa alternativa, no caso, mas também como uma aeronave multimissão, que pode, de fato, revolucionar a Força Aérea Americana em termos de produtividade. Essa semana, a aeronave foi para Tampa, nos Estados Unidos, e na próxima sexta-feira, a aeronave estará em Washington. Nós iremos demonstrar o produto lá. Então, sim, com certeza nós estamos trabalhando nisso.
Nós temos um consultor nos Estados Unidos para ajudar a finalizar a nossa estratégia em relação a como adentrar nesse mercado. E em relação à sua segunda pergunta, sim, nós temos um pedido expressivo e o KC-390, caso entre um pedido expressivo, a aeronave será montada nos Estados Unidos. E se nós conseguimos garantir um pedido robusto da Força Aérea Americana, com certeza a aeronave será montada nos Estados Unidos. Então, de novo, nós vemos isso como uma grande oportunidade para a empresa e também para a Força Aérea Americana com a introdução do KC na frota deles, né? Obrigado, Francisco, ficou muito claro. Não por isso, obrigado, Lucas. Obrigada. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas para os analistas e investidores. Agora, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas dedicada à imprensa. Primeiro responderemos as perguntas em inglês e, posteriormente, responderemos as perguntas em português. Também responderemos as perguntas enviadas através do chat da plataforma. Vou fazer um pequeno anúncio para os falantes de português. This conference is being conducted in English. Please press the interpretation button in the platform to select the language of your preference. You may mute the original audio on Zoom to improve the quality of the broadcast. Pedimos aos participantes que desejam fazer perguntas para levantar a mão no botão da plataforma. Quando o seu nome for anunciado, por favor, abram o seu microfone e iniciem a sua pergunta. Se precisarem de algum tipo de auxílio, por favor, utilizem o botão de Q&A da plataforma. Para dar uma chance a todos de participar, nós pedimos que, por favor, façam apenas uma pergunta. Primeira pergunta, de Christian Fávaro, da Valor Econômico. Por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia. É uma pergunta de follow-up, na verdade, Antônio. Você mencionou que no primeiro trimestre a empresa não pôde entregar 2 aeronaves no segmento comercial devido a algumas questões. Será que você poderia esclarecer o que ocorreu, por gentileza? Sim, Christian. Bom dia. Às vezes você não tem toda a documentação necessária para entregar a aeronave, e é por isso que às vezes leva 1 ou 2 semanas. Então foi uma questão de timing para essas 2 aeronaves, mas independentemente disso, nós conseguimos finalizar o processo com essas aeronaves, mas o processo de invoicing, o processo de faturamento levou 2 semanas a mais do que nós esperávamos. Foi só isso, não foi um grande problema. Às vezes a burocracia não ajuda. Não, perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Christian. Obrigada. Próxima pergunta. Próxima pergunta de Jonathan Hammerlingen, da Flight Global. Por favor, prossiga com a sua pergunta. Olá, pessoal. Acredito que vocês me ouvem. Francisco, nos últimos meses, ou até mesmo no ano passado, nós ouvimos que a Embraer estava buscando novas tecnologias antes de seguir em frente com novos planos de desenvolvimento. Vocês também mencionaram um novo projeto de desenvolvimento de asa no início desse ano, e a Boeing e a Airbus também estão pesquisando novos modelos de asa. Então, será que temos alguma atualização em relação a esse desenvolvimento? Existe alguma tecnologia mais promissora? Muito obrigado. Jonathan, obrigado pela sua pergunta. Como eu mencionei antes, o nosso time de engenharia está trabalhando em diferentes tecnologias, em diferentes fronts, para nos ajudar a tomar essa decisão de novos produtos para o futuro. Atualmente, o nosso foco é na venda das aeronaves que nós já desenvolvemos, que são modernas e competitivas.
e nós enxergamos muitas oportunidades. Nós temos a maior carteira de pedido da nossa história na empresa. No momento, eu não tenho nenhum progresso a relatar em relação à pesquisa da fuselagem, asas ou outras peças. Nós estamos trabalhando e investindo em novas tecnologias. Como eu mencionei, a intenção é estarmos preparados para tomar uma decisão no futuro. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta de follow-up ou posso passar? Disseram que é só uma pergunta por pessoa, então agradeço. Obrigado, Jonathan. Obrigada. Próxima pergunta de Gabriel Araújo, com a Embraer. Pode prosseguir com sua pergunta. Senhor Araújo, o senhor está no mudo. Senhor Gabriel? Aparentemente, Gabriel Araújo caiu. Próxima pergunta é do chat. É uma pergunta da Victoria Moores. Vocês poderiam nos dar uma ideia do que nós podemos esperar da aviação comercial da Embraer no Paris Air Show? Boa pergunta. Ainda é muito cedo para nós divulgarmos o que nós faremos no show aéreo de Paris. Nós estamos nos preparando para o evento, como nós fazemos todos os anos, mas no momento nós não temos nenhuma novidade para compartilhar. Obrigada. Um instante, por favor. Próxima pergunta, do Jonathan, com a Flight Global. Pode prosseguir com sua pergunta, Jonathan. Olá, voltei. Francisco e o pessoal da equipe, por favor, se vocês puderem nos dar alguma atualização em relação à disponibilidade dos motores, GTF no caso, se tem alguma novidade, se vocês estão confiantes em como a situação está em relação ao fornecimento de equipamento para o motor GTF, por favor. Obrigado, Jonathan, pela sua pergunta. Bom, nós estamos trabalhando em proximidade com o nosso time nos últimos 2 ou 3 anos e nós vemos algumas melhorias nesse trabalho com a PW. Nós vemos alguma melhoria na entrega de peças para a nossa linha de montagem. Eu espero que não haja nenhuma interrupção no processo. Por enquanto, está indo muito bem em termos da entrega do GTF e os novos motores que nós recebemos, eles já chegam com muitas melhorias. E isso, com certeza, vai ajudar na performance da asa. Então, eu acho que a situação está muito positiva, houve melhorias, estamos contentes com o desenvolvimento. Com certeza gostaríamos de acelerar ainda mais o processo, mas nós entendemos a complexidade dessas questões e nós observamos melhorias, como eu falei. Estamos trabalhando em proximidade com a PW. Eu mesmo faço reunião com eles 3, 4 vezes por ano só para discutir os pontos críticos em relação às entregas, em relação a questões em campo e etc. Mas sim, nós estamos vendo progresso, Jonathan. Obrigado, Francisco. Obrigada. Próxima pergunta, do Gabriel Araújo com a Reuters. Pode prosseguir com a sua pergunta, por favor. Bom dia, pessoal. Peço desculpas pelo meu microfone que não funcionou. Francisco e Antônio, eu gostaria de perguntar sobre o mercado americano.
se vocês têm alguma atualização em relação ao mercado americano. Nós falamos sobre a questão da Gol e da Latam, fazendo alguma introdução ali também com a Azul, e falando sobre o mercado mexicano também. Vocês têm algumas entregas programadas para o México. Eu gostaria de saber se vocês também imaginam que outras aeronaves entrarão no país no futuro, se vocês estão em negociações e se compras do lado do México ajudariam também na entrada nesse mercado. Obrigado. Oi, Gabriel. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Na América Latina, começando com o Brasil, nós não temos nenhuma novidade para divulgar. Nós estamos em contato com alguns clientes em potencial na América Latina, mas nenhum progresso concreto para reportar nesse momento. E a Azul é nossa cliente, e a gente continua as entregas do E2 para a Azul. Isso ajuda a manter a presença da aeronave no Brasil. Agora, no México, a gente está trabalhando duro para poder entregar o primeiro 190 para a Mexicana em julho. Agora está no finalzinho da linha de montagem. E essa aeronave também vai ser uma grande oportunidade para demonstrar o produto no México. Não só no México, porque nós temos outros clientes em potencial no México para essa aeronave, mas também no mercado norte-americano. Nós temos a Mexicana ao sul ali e outros clientes potenciais nos Estados Unidos. Então, eles também são o cliente potencial para o KC-390, mas nós não temos nenhuma combinação do E2 e o KC-390 naquela região. Nós estamos trabalhando nas duas frontes. Já entregamos aeronaves para a Mexicana e estamos fazendo o possível para que essa operação seja um sucesso. Com certeza isso será muito importante para o nosso E2. E para o KC-390 a mesma coisa. Nós estamos trabalhando para essa oportunidade de introduzir a aeronave no México também. C-390, perdão. Obrigada. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas em inglês para a imprensa. Esta sessão agora será conduzida em português. Para ouvir a interpretação em inglês, basta clicar no botão da interpretação e selecionar o inglês. Agora, nós vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas em português. Pedimos aos jornalistas interessados em fazer perguntas que pressionem a qualquer momento o botão levantar a mão e, quando tiverem o seu nome anunciado, ativem seu microfone e façam a sua pergunta. Responderemos também as perguntas escritas enviadas através do chat da plataforma. Se houver necessidade de assistência, por favor, solicite via botão Q&A na plataforma. Para que todos tenham a chance de participar, pedimos que façam apenas uma pergunta por vez. A primeira pergunta vem do chat e é do Ricardo Meyer, do site Airway. Poderiam comentar sobre as recentes decisões da Airbus de postergar o desenvolvimento de aeronaves movidas a hidrogênio e da Boeing e da NASA de aprofundarem estudos no contexto TBW em vez de concluir o protótipo X-66? Seria um indício de que uma nova geração de aeronaves comerciais será mais convencional do que imaginava? A Embraer concorda que qualquer novo jato comercial poderá ser uma evolução e não uma revolução? Ricardo, obrigado pela sua pergunta, é o Francisco aqui. Desculpe, mas a gente não vai comentar nada sobre decisões da Boeing e da Airbus, são decisões deles. O que eu posso falar é sobre a Embraer, né? A Embraer, como eu já disse antes, em outras respostas, a gente vem investindo em novas tecnologias, né? Sejam elas relativas à fuselagem, às asas, ao cockpit, etc., e para nos prepararem para o lançamento de um novo produto no futuro.
né, seja ele um avião executivo, um avião comercial ou um de defesa. E é isso que eu posso dividir com você nesse momento. Muito obrigada. A próxima pergunta também é do chat e vem do Nelson Durin, do DefesaNet. Qual o âmbito e o escopo do acordo assinado com a Turquia na última Alad em abril? Inclui desenvolvimentos militares? Oi, Nelson, obrigado pela pergunta. O escopo do acordo, o MOU, que nós assinamos lá com a Turquia, na LAAD, é para uma cooperação tecnológica, né, desenvolvimento de partes e peças conjuntamente. Nós temos intenção de expandir a nossa capacidade de produção dos aviões E2 e a Turquia tem uma indústria aeronáutica desenvolvida. E, ao mesmo tempo, nós temos interesse de introduzir o E2 naquele mercado, o que beneficiaria também essa parceria. Basicamente, as duas frentes que estão previstas nesse escopo desenvolver partes e peças para a aviação comercial e um trabalho conjunto para a introdução dos aviões da Embraer naquele país. Muito obrigada. A próxima pergunta vem de Rafael Coracini com Inteligência Financeira. Por favor, pode prosseguir. Vocês me ouvem? E sim, estamos ouvindo, Rafael, pode seguir. Legal, obrigado por me atender. A pergunta ainda sobre a questão do controle de custos. Eu queria entender se isso envolve mudança de fornecedores, se existe a possibilidade de a Embraer trocar fornecedores americanos por conta da questão das tarifas, trocar por outros de outras localidades, em quais segmentos exatamente? Bom, eu vou responder. Na indústria aeroespacial, você não consegue trocar fornecedores do dia para a noite. Então, são medidas realmente de corte de orçamento interno para tentar combater aí o aumento dos custos de tarifa. Não, nada muito especial assim. É apertar o cinto mesmo e passar essa fase. Tá? Não tem. Para trocar de fornecedor na aerospace, você precisa de anos para fazer isso. Então, não tem nenhuma relocação de produção, nada disso. É trabalhar na estrutura que temos hoje e, de novo, né, nós temos 4 divisões, todas elas trabalham dentro do mesmo princípio, o que vale ao todo. Maravilha, obrigado. A próxima pergunta vem de Rodrigo Roth com Aeroflap. Por favor, pode prosseguir. Senhor Roth, você está mutado. Não conseguimos te Vocês ouvir. estão me ouvindo? Agora sim. Obrigada. Agora sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o E2 versão cargueira. Qual é que é os planos da Embraer para, vamos dizer, para fazer uma frente na versão cargueira? Vocês têm algum plano? Vocês vão dizer assim, entrar pesado nessa versão cargueira? Ou qual é que é os planos da Embraer? Oi, Rodrigo, obrigado aí pela pergunta. Nesse momento, nós desenvolvemos a versão cargueira para o E190E1. E os nossos planos é agora introduzir este produto no mercado. E é nisso que nós estamos focados. Não tem nenhum outro plano adicional além desse. E se tudo funcionar muito bem, nós podemos pensar em dar um outro passo para o E195. Mas, neste momento, nós vamos focar na venda, na introdução do cargueiro E190E1. Ok, obrigado. Põe. Muito obrigada. E com isso, concluímos as sessões de perguntas e respostas e a conferência de resultados da Embraer. Muito obrigada pela sua participação e tenham todos um